Meus amigos, minhas amigas, hoje, 26 de agosto de 2020, às 10h15 da manhã, estamos aqui no gabinete do Paço Municipal para trazer a vocês informações importantes e que vão esclarecer de maneira definitiva a questão do decreto 12.590, editado por nós no dia 21 de agosto. A primeira questão que deve ser salientada é que o decreto foi feito com absoluta observância das normas federais e estaduais. Nada no decreto fere qualquer norma federal ou estadual. Se não, vejamos. O artigo 7º do decreto 64994, de 28 de maio de 2020, do Governo do Estado, definiu o Plano São Paulo, e ele autoriza esse decreto estadual expressamente os municípios a fazerem a flexibilização de atividades não essenciais, sob condições. Portanto, é expressa a autorização para o município de Votuporanga ter feito o que fez, através de autorização no decreto 64994, e não ao contrário, que nós teríamos desautorizado o decreto ou conflitado a nossa norma com a norma do decreto. Segundo aspecto importante, todas as normas federais estão sendo atendidas. A Lei 63979, Lei Federal, os decretos federais 10282, 10292 e 10329, absolutamente cumpridos em sua totalidade. Então, isso tem que ficar claro. O nosso decreto 12.590 é absolutamente de acordo com as normas federais e estaduais. Um segundo aspecto, o índice de utilização da estrutura de saúde da nossa região de São José do Rio Preto. A mídia, na segunda-feira, portanto há 2 dias, e na terça-feira, portanto ontem, reafirmou que a região de São José do Rio Preto está tecnicamente na fase amarela. O que falta? Falta o governo do estado decretar que isso está acontecendo. Portanto, se o nosso decreto enquadra atividades não essenciais na fase amarela, está nada mais, nada menos que cumprindo aquilo que é a tecnicidade da realidade da nossa região de São José do Rio Preto, que está abaixo de 75% de utilização e, portanto, é o último requisito que faltava para que nós pudéssemos ser enquadrados na fase amarela. Além disso, há uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, o órgão máximo da Justiça brasileira, em relação a uma medida judicial que ingressaram contra o município de Votuporanga em relação ao lockdown aos domingos. E nessa decisão, o presidente do STF define com clareza, expressamente, que cabe ao município a competência para decretar normas locais. Foi o que fizemos, nada mais, nada menos. Além disso, o decreto contempla norma específica para as atividades religiosas. Essas atividades religiosas jamais, em tempo algum, foram decretadas pelo governo do estado. E o governo federal, ao contrário, as definiu como atividades essenciais. Além disso, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região decretou, definiu, julgou que elas são essenciais, portanto estariam fora de qualquer tipo de restrição. Entretanto, conversando com Dom Moacir, bispo de Votuporanga da Igreja Católica, conversando com o apóstolo Saul, que é o presidente do Conselho de Pastores Evangélicos, nós chegamos a um consenso que, para a retomada gradual de atividades, deveríamos cumprir requisitos de distanciamento entre as pessoas nos cultos, nos templos, bem como uso de máscara facial, álcool gel, enfim, requisitos que evitam aglomeração e evitam a propagação do vírus. Então, o nosso decreto é mais restritivo para essa atividade essencial, que é a atividade religiosa, do que a própria Constituição diz, que elas estariam livres de qualquer restrição. Além disso, é importante que a gente compreenda que o decreto 12.590 estabelece normas ainda mais restritivas do que o governo do estado estabeleceu no dia 21 de agosto, é a mesma data do nosso decreto, que o governo do estado estabeleceu para a fase amarela. Ao invés de 8 horas de abertura,
O nosso decreto estabelece 6 horas, porque o nosso anexo ao nosso decreto é um anexo de um decreto estadual de 3 de julho de 2020. Portanto, nós estamos sendo mais rigorosos, mais restritivos, mais conservadores, exatamente em proteção da saúde e da vida da nossa população. Além disso, eu gostaria de salientar que, além da nossa estrutura ser suficiente para atender a nossa população, são 200 mil habitantes de toda a nossa região de saúde, o que fizemos? Reunimos os 17 prefeitos da nossa região de saúde. Eles assinaram um documento oficial se comprometendo a arrecadar recursos para a nossa Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga. Para quê? Para ampliar 6 leitos de UTI, 6 leitos de enfermaria, e com isso a nossa Santa Casa vai estar em menos de 60% de utilização da nossa estrutura de saúde. Para fazê-lo, cada município teria que arrecadar no mínimo R$20 mil por mês, durante pelo menos 3 meses, que é o que consta no documento assinado por todos os prefeitos. Muito bem, Votuporanga, o nosso município, fez mais. Já mandou uma lei para a Câmara que já aprovou R$33 mil por mês, todos os meses. O município de Votuporanga vai transferir para a Santa Casa para quê? Para ampliar em 6 leitos de UTI, 6 leitos de enfermaria, a estrutura já existente lá na nossa querida Santa Casa de Votuporanga. Mas não paramos aí. Além disso, fizemos a compra de equipamentos pelo município de Votuporanga em valores da ordem de R$800 mil. Que equipamentos são esses? São monitores, são laringoscópios adultos e infantis, é um eletrocardiógrafo, são aspiradores cirúrgicos, são camas e colchões especiais para uma UTI, são respiradores para UTI, raio-x, além da contratação de biomédicos que vai permitir maior agilidade ainda para realizar os testes rápidos de Covid. Tudo isso em proteção da sua saúde e da sua vida. E aí, Votuporanga está se defendendo numa ação judicial intentada pela Defensoria de São José do Rio Preto, que provavelmente não conhece a realidade de Votuporanga, não conhece a nossa história, não sabe que Votuporanga, por exemplo, é a única cidade do Brasil, que está monitorando 100% dos seus idosos, 100% das pessoas com patologias, com enfermidades graves, doenças crônicas, portadores de doenças crônicas e imunodeprimidas, as nossas gestantes, 100% estão sendo monitorados. Para quê? Nós ligamos para o idoso, para a idosa, e perguntamos, através de pessoal técnico, das nossos agentes de saúde, assistente social, psicólogo, médico. Ligamos e perguntamos, como é que está se sentindo? Estou com dor de cabeça. Imediatamente, acorremos esse paciente e fazemos o tratamento precoce das patologias que, porventura, eles identifiquem. E se houver coincidências de sintomas em relação ao Covid, imediatamente fazemos o início de tratamento já na residência das pessoas. Então, isso é importante você saber. Só Votuporanga faz isso. E por que somos alvo dessa perseguição? É uma perseguição porque provavelmente as pessoas adotam posturas sem conhecer a realidade do município de Votuporanga, um município onde a nossa Santa Casa é um exemplo de assistência à saúde, um município onde a nossa Fundação Educacional de Votuporanga é uma parceira permanente do município, um município onde as autoridades de saúde, como a nossa secretária Márcia Reino, é uma especialista em endemias, em todo tipo de patologia de ampla difusão pela comunidade. Então, nós acreditamos que estamos com a razão, nós acreditamos que estamos fazendo tudo o que é necessário e possível para proteger a sua saúde e a sua vida. Muito obrigado.